Oi, pessoal, estamos de volta. Agora a gente está no nosso 6º capítulo e a gente vai falar sobre fluxo de controle. O que é fluxo de controle? Fluxo de controle é a maneira com que um programa de computador lê esse programa e executa ele. Por exemplo, a gente, mundo ocidental, pelo menos, a gente tem uma certa maneira de ler livros, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Eu vou ali pegar um livro e já volto. Oi, voltei. Achei um livro. Esse aqui. Eu nunca li, na verdade. Eu comprei ele, dei uma olhada, mas nunca li direito. É meio grosso, assim, e é complicado pra cacete. Mas, aos aventureiros de plantão, é muito bem recomendado. Voltando ao assunto, que eu já esqueci qual era. Deixa eu ver aqui. Sim, fluxo de controle. Nós, do mundo ocidental, a gente tem uma maneira de ler um livro. Por exemplo, a gente pega uma página, a gente lê daqui pra cá e daí de cima pra baixo. Quando chega no final de uma página, a gente pula pra outra. Em certas condições, a gente faz o seguinte, olha só. A gente vai no índice. Onde é que tá o índice disso aqui? Espero que ele tenha um índice. Índice. Aqui, a gente pega um índice, a gente pesquisa ao longo do índice, a gente encontra um valor e daí a gente vai direto para esse valor. Gente, esse livro tá imundo, eu preciso tirar um pó dessas coisas. E daí a gente vai direto, esse aqui é a página onde eu apontei antes, sem passar sequencialmente por tudo que estava ali. Ou seja, a gente tem fluxos de controle distintos que a gente pode usar para processar a informação. E os programas de computador, da mesma maneira, eles têm fluxos de controle distintos que eles podem usar para processar a informação. Computadores leem de cima para baixo. Ou seja, todo software que você escrever, ele vai ler de cima para baixo. Ou seja, ele tem uma estrutura, um fluxo de controle de leitura sequencial. Ele lê em sequência, uma linha depois da outra, depois da outra, depois da outra. Isso seria o fluxo de controle normal. Isso seria o fluxo de controle que a gente viu até agora em todos os programas que a gente fez. Simplesmente uma linha depois da outra, depois da outra. E agora eu vou tomar um gole d'água. Além do fluxo de controle sequencial, tem dois tipos de declaração que podem afetar como o computador lê esse código para que ele leia de uma maneira não sequencial. Uma é o fluxo de controle de repetição. Como está ali, o computador vai repetir a leitura de um mesmo código de maneira específica, e o fluxo de controle de repetição também é chamado como fluxo de controle iterativo. Por exemplo, se você está lendo qualquer página daquele livro ali, se você é um ser humano normal, você não vai entender porcaria nenhuma, então você vai ler 10 vezes a mesma página até tudo fazer sentido. Isso seria um fluxo de repetição, também chamado de loop. Loop é um termo muito comum, você vai encontrar muito na internet. Também chamado de fluxo de controle iterativo. O que mais que seria um fluxo de controle iterativo? Por exemplo, um relógio. Você tem o ponteiro dos minutos e esse ponteiro tem que girar. Não, peraí. Você tem o ponteiro dos segundos e esse ponteiro tem que girar 60 vezes para cada vez que o ponteiro dos minutos vai girar também. Ou seja, vai ficar ali repetindo até ele acertar uma certa condição. Por exemplo, não, peraí. Se o ponteiro dos minutos gira uma... Gente, relógios são complicados quando tem uma câmera na nossa frente, assim. O que eu quero dizer? Os segundos tem que girar 60 vezes pro ponteiro da hora. É isso? O segundo gira? Não. Gente, relógio é muito complicado. Tem gente rindo de mim aqui. Sai pra lá. O que eu quero dizer no fim das contas é que um ponteiro tem que girar uma quantidade X de vezes para que o outro ponteiro faça uma atividade. Ou seja, quando ele girou uma vez, o outro ponteiro vai se mexer? Não. Quando ele girou 2 vezes, vai se mexer? Não. 10 vezes, 20 vezes? Não. Quando chegou numa condição pré-estabelecida, que era girar 60 vezes, aí o outro ponteiro gira também. Então isso é o fluxo de controle de repetição.
E além disso, a gente tem outro tipo de fluxo de controle, que é o fluxo de controle condicional. Gente, ela deve estar rindo de mim até agora. Sacaninha. Tu tá rindo de mim, né? E o outro fluxo de controle é o fluxo de controle condicional, ou fluxo de controle de seleção. Nesse caso, o computador encontra uma condição e, através de uma declaração, que a gente vai ver que são o if e o switch, basicamente, toma um curso ou outro dependendo dessa condição. Por exemplo, eu tenho um ponteiro, vou entrar nos ponteiros, vou passar vergonha de novo falando de ponteiro de relógio. A gente tem um ponteiro e o ponteiro se mexeu. Ele está no zero ou ele está em algum outro valor? Se ele está em outro valor, eu não tenho que conferir se ele já girou 60 vezes. Eu só vou conferir se ele girou 60 vezes quando ele volta e chega lá em cima. Então, condicional. Ou, por exemplo, sei lá, você chega numa esquina, aqui eu quero atravessar para lá ou eu quero atravessar para lá. Aí você confere. Se atravessar para cá é o caminho que eu quero fazer, eu vou para cá. Se atravessar para lá é o caminho que eu quero fazer, eu vou para lá. Ou seja, condições. É uma coisa simples. Vou parar de passar vergonha com metáforas muito complicadas para minha cabecinha e vamos seguir. Ou seja, tem 3 tipos de fluxo de controle. Tem o sequencial, tem o de repetição e tem o condicional. Agora a gente vai estudar cada um deles em mais detalhes.